um jejum à partir de jeudi à minuit a partir de quinta-feira à noite jusqu'à vendredi à 20h. até sexta-feira às 20 horas. Nous pouvons boire de l'eau. Podemos beber água, Rien que de l'eau nada de água, à partir de jeudi à minuit a partir da quinta-feira à noite jusqu'à vendredi à 20h. até sexta-feira às 20 horas. J'aimerais poser une question ici. Gostaria de fazer uma pergunta aqui. Est-ce que dans cette salle maintenant, y a-t-il des hommes ou des femmes qui croient au miracle? Será que nesta sala agora tem homem ou mulher que crê no milagre? C'est comme si vous n'avez pas écouté ma question. Parece que não escutaram a minha pergunta. Est-ce que parmi vous, Será que nenhum de vocês y a-t-il des personnes qui croient au miracle? tem pessoas que creem no milagre? Qui croient au miracle ici? Quem crê no milagre aqui? Ça fera 37 ans au mois d'octobre Vai fazer 37 anos no mês de outubro que je suis au service de Dieu. que eu estou no serviço de Deus. Au mois d'octobre, ça fera 37 ans. No mês de outubro vai fazer 37 anos. Je sais Eu sei, qu'il y a des gens qui croient au miracle, eu sei que tem pessoas que creem no milagre, mais qui croient au miracle que Dieu peut faire pour quelqu'un d'autre, pas pour eux. mas creem no milagre que Deus pode fazer para uma outra pessoa. Croient que Non, Dieu peut tout, Crê que Deus pode tudo pour n'importe qui, para qualquer mais pas pour eux. mas menos Ele. Je pense que cela peut être ton cas. Acho que pode ser o teu caso. Mais aujourd'hui, il faut que tu changes d'avis. Mas hoje tem que mudar de ponto de vista. Ce que Dieu a fait pour les autres, O que Deus fez para outras pessoas, il peut le faire pour toi. Ele pode fazer para tu. Qui croit? Quem crê? Cette semaine, Esta semana c'est la semaine du rétablissement. é a semana de restauração. Rétablir signifie remettre en état Restabelecer significa colocar no bom ce estado. qui était abîmé. No bom estado o que estava estragado. Remettre en état Meter de novo no bom estado quelque chose qui était abîmé. uma coisa que foi estragada. Qui croit que Dieu peut remettre en état quelque chose qui est abîmé dans sa vie? Quem crê que Deus pode restabelecer alguma coisa que foi estragada na sua vida? Vous le croyez ou vous l'acceptez? Você crê nisso ou aceita isso? C'est facile de croire au miracle, É fácil crer no milagre, mais c'est difficile de croire en son propre miracle. mas é difícil crer no seu próprio milagre. C'est facile de croire que ce que Dieu a fait à Abraham était glorieux. É fácil crer que o que Deus fez com Abraão foi glorioso. Ce que Dieu avait fait en faveur de Joseph était grand. O que Deus fez no favor de José foi grande, Mais c'est difficile de croire que ce que Dieu avait fait mas é difícil pour Joseph, il peut le faire pour nous. crer que o que Deus fez para o José pode fazer para você. Cette semaine, Esta semana c'est la semaine de rétablissement. é a semana de restabelecimento. Demain lundi, Amanhã, segunda-feira, nous serons en prière. estaremos na oração. Mardi, Segunda, nous serons en prière. terça na oração. Mercredi, Quarta na nous oração. serons en prière. Estaremos na oração. Jeudi, Quinta-feira, nous serons en prière. na oração. Jeudi à partir de minuit. Mas quinta-feira, a partir de meia-noite, Chaque personne chez elle, cada pessoa na sua casa, tu quittes ton lit pour te coucher sur le parquet, você deixa a sua cama para se deitar no chão, pour que Dieu te rétablisse. para Deus te restabelecer. Nous allons commencer la prière chacun chez lui le jeudi à minuit. Vamos começar a oração cada um na sua casa na quinta-feira, meia-noite. Et nous allons nous retrouver à partir de 12 heures Vamos nos reencontrar a partir das 12 horas, le vendredi na sexta-feira, pour prier jusqu'à 20 heures. para orar até 20 Et horas. puis les serviteurs de Dieu vont prier.
Depois os servos de Deus vão Frères orar et por sœurs, il y vocês. a toujours un jour où Dieu se souvient d'une personne. Irmão, sempre tem um dia em que Deus se lembra de alguém. Tu peux souffrir pendant des années, Você pode sofrer durante anos, mais un seul jour suffit à Dieu pour changer l'histoire d'une personne. mas um só dia basta para Deus mudar a história da sua vida. Dieu n'a pas besoin des années Deus não precisa de anos pour agir. para agir, Il n'a pas besoin de mois não precisa de meses pour opérer. para operar. Dieu n'a pas besoin de jours. Deus não precisa de dias. Une seule parole de sa bouche Uma só palavra da sua boca peut changer le cours de ton histoire. pode mudar o percurso da sua história. Amen. Je vais vous parler du rétablissement aujourd'hui. Vou vos falar de restabelecimento hoje. Je prends pour modèle un homme. Eu pego como modelo um homem. Il y a dans la Bible une personne qui est connue mondialement pour avoir été la personne qui a l'homme qui a souffert plus que tous les hommes qui existent en dehors de Jésus, parce que Jésus c'est grand. En dehors de Jésus, il y a quelqu'un qui a souffert plus que tous. Vous le connaissez? Tem uma pessoa famosa, reconhecida no mundo, reconhecida no mundo inteiro. Essa pessoa sofreu Plus que tout muito, le monde depuis que le monde existe. menos do que Jesus. Qui? Quem é ele? Voilà, vous avez réussi. Vocês são inteligentes. Jean. Jó. Regardez-moi ici. Olha Tout pra le mim. monde regarde. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tem uma boa nova para você. Ce que toi tu connais là, O que você conhece? ça ne peut pas même arriver au niveau des chevilles de ce qui est arrivé à Job. Não pode chegar ao pé do que aconteceu com Jó. Pourquoi toi tu peux perdre l'espoir? Mas por que você pode perder a esperança? Il suffit seulement de jeter un coup d'œil Basta dar uma olhada à ce qui est arrivé à Job do que aconteceu com Jó et comment était la conclusion e como foi a conclusão pour garder espoir. para guardar a esperança. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Tem a esperança para qualquer que vive. On ne t'a pas encore enterré. Não foi enterrado ainda, Tu peux espérer encore. pode esperar ainda. Amen. Toi là, d'ailleurs, ton cas à toi est très différent du cas de Job. Você ainda, o seu caso é diferente do Demande-moi que pourquoi. Jó. Pergunta-me por Parce quê. que toi, tu vis encore délibérément dans le péché jusqu'aujourd'hui. Porque você vive voluntariamente no pecado a Il y a Deus. encore des choses que ton cœur te reproche. Tem ainda coisas que o teu coração Il y a des choses que ta censura. famille te reproche. Tem coisas que sua família Il y a censura. des choses que tes parents te Tem reprochent. coisas que seus pais Tes censuram. amis. Amigos, Et même Satan est étonné. Satan est étonné. até o Satanás está admirado. Le diable O diabo est étonné admirado du degré de ton hypocrisie. do grau da tua hipocrisia. Mais la Bible dit ceci. Mas a Bíblia diz assim, Job chapitre 1, Jó capítulo 1, verset 1 à 3. verso 1 até 3. 1. Jó 1 a 3. Un chrétien sans Bible est plus dangereux qu'un démon. Bom cristão sem Bíblia é perigoso, mais do que um demônio. Un chrétien sans Bible est plus dangereux qu'un démon. Um cristão sem Bíblia é perigoso, mais do que um demônio. Bible dans le téléphone, foi électronique. A Bíblia no celular, a fé eletrônica. Bible dans le téléphone, foi électronique. A Bíblia no celular, a fé eletrônica. Quand il n'y a pas de réseau, la Bible est partie. Quando não tem rede, a Bíblia foi-se embora. Job 3, 1 Petite 3. Bible, petite foi. Petite Bible, petite foi. Jó 1, de 1 a 3. Pequena Bíblia, pequena fé. Bible yakala kondima ekuba. A Bíblia antiga, uma fé firme. Bible ya sika kondima ya mubeso. A Bíblia nova, uma fé nova. Amen. Job 1, 1 à 3. Jó 1, 1 a 3.
Dans ma Bible, il est écrit ceci. Vous pouvez vérifier dans la vôtre. Na minha Bíblia está escrito. Mais dans ma Bible à moi, na minha Bíblia il est écrit ceci. está escrito. C'est un témoignage que l'on rend. É um testemunho que Deus dá. Il y eut dans le pays de Hutz Houve no país de Hutz un homme du nom de Job. homem nomeado Cet homme était intègre, Este homem foi craignant Dieu temendo a Deus, et s'éloignant du mal. se afastar do mal. Job. Jó. Mais si aujourd'hui Dieu peut donner ton témoignage, il peut parler de toi, est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? Mas se hoje Deus quer dar testemunho de você, será que pode dizer coisas como essas? Un homme intègre, Homem íntegro, craignant Dieu temia a et Deus se détournant du mal. e se desviava do mal. On ne pouvait pas retrouver Job dans des boîtes de nuit le samedi et dimanche à l'église. Jamais. Não poderia encontrar o Jó na boate de noite no sábado e domingo na igreja. Nunca. On ne pouvait pas retrouver Job dans un club de buveurs et de fumeurs. Não poderia Pendant la semaine encontrar, et le dimanche, Job vient au culte. Jamais. não poderiam encontrar o Jó no lugar de beber, num clube de beber e brincar e depois vir no culto. Foi homem íntegro. Ce que Job était à l'extérieur, c'est ce qu'il était à l'intérieur. O que usou foi por exterior, é o que foi interior. On ne pouvait pas retrouver Job, il est à l'église, mais quand Job est dans sa chambre, il fait des choses criminelles. Job n'était pas comme ça. Non, dans sa mais- chambre, il se conduisait comme s'il était dans l'église. Não poderiam encontrar o Jó. A forma que se comporta na igreja é diferente do que quando ele está só no seu quarto. Mesmo no seu quarto, ele se comportava como se ele estava na igreja. Que testemunho íntegro homem. Alléluia. Ça, c'est Dieu lui-même qui témoigne. Isto é Deus que Parce que testemunha. quand le diable est allé faire le tour au ciel là-bas, Porque quando o diabo foi dar uma volta Dieu ao lui céu, pose la question. Deus fez pergunta a Tu viens ele. pour la ton mission. Onde veio Oh, a je sua viens missão? de faire le tour à la terre, là, je vais me promener. Eu fui fazer um passeio na terra. Mon serviteur. Será que você remarcou o meu servo Jó? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, quelqu'un qui craint Dieu, alguém que tem a Deus c'est une personne remarquable. é uma Ce ne pessoa sont pas des choses qui se cachent. remarcável. Oh non, moi je crains Dieu. Où sont les preuves? Est-ce que c'est remarquable? Você tem Est-ce qu'on peut provas. voir que tu crains Dieu? Será que alguém pode ver em você que tem a Deus? Tem provas? As-tu vu mon serviteur? Será que viu meu servo? Il n'y a personne comme lui. Não há ninguém como ele. Oh Deus. La Bible déclare dans les versets qui suivent. A Bíblia declara nos versos que seguem. Non seulement Job craignait Dieu, Não somente que ele mais temia a c'était Deus, un homme prospère. mas foi homem próspero. Il avait des biens, Ele tinha bens, beaucoup de biens. muitos bens. Quand le diable voulait l'accuser chez Dieu, Quando il dit, o est-ce que diabo tu n'as pas remarqué que ces bêtes, son élevage, ses animaux à lui, c'est partout, c'est un homme très riche. C'est ainsi qu'il est en train de te flatter parce que tu gardes ses biens. É o, C'est un flatteur. o diabo, quando queria acusar o Jó, ele disse: você não viu na terra muitos animais dele? É porque ele está te lisonjar para não. Est-ce que ce n'est pas parce que tu le protèges, lui, sa femme, ses enfants, ses biens? Ce n'est pas pour cela qu'il est à l'église tous les jours. Será que não por causa da sua proteção sobre ele, mulher e filhos, que ele está todos os domingos na igreja? Un homme intègre. Homem íntegro. 2. Segundo, Craignant Dieu. temendo a Deus. 3. 3. Se détournant du mal. Se desviar Quand le do mal mal. est ici, Quando aqui está o mal, Job change de direction. o Jó muda de direção. Il y a des gens ici Mas tem pessoas aqui, impliqués de la tête jusqu'à la queue. tem pessoas implicadas da cabeça até a cauda. Vous savez, quand tu vois pendant la prédication quelqu'un qui dort, Sabe, enquanto se prega-se a on ne bênção va pas dire que dormir, vous avez géré. Papa disse a Pendant la Deus, prédication quelqu'un qui dort,
Alguém que está dormindo? Il n'y a que 3 causes. Só tem 3 coisas. Ou c'est un sorcier. Ou é bruxo. Je n'ai pas honte de vous le dire. Não tenho Je vergonha de sais de dizer. quoi je parle. Eu sei do que estou Un falando. sorcier pro. Bruxo profissional. Donc il fait semblant de dormir, mais il opère. Ele finge dormir, mas ele está operando. Ça fait 37 ans que je suis dans ces affaires. Faz 37 anos que Il y a estou des nesse sorciers en serviço. cravate, des sorciers en bazin, sorciers. Tem bruxo em gravata e bruxo em bazin. Lui n'est pas sorcier. Ou Mais dans son ele entourage là, não bruxo. il y a un sorcier ou une sorcière qui opère. Acerca Je dele, me dérange. ao redor dele, tem bruxo que está operando. Mais toi aussi, comment un stagiaire sorcier peut t'envoûter? Mas você também, como é que Quelqu'un estagiário qui bruxo vai a te enfeitiçar? associé les gens. Alguém que vai enfeitiçar, vai te enfeitiçar também. Como é que isso você fala? Ou alors, Ou c'est então, quelqu'un qui a vendu son âme à l'argent. ou alguém que Il n'a vendeu pas tellement a sua alma no il n'a dinheiro. pas le temps pour son corps, Elle- son nom partout, même au volant. Por tanto dinheiro que não toma conta de si mesmo, até dirigindo o estado cabeçar. Você é escravo do dinheiro. Escravo. Toi là, ton cas, quand tu fais là, c'est quoi? Sorcier ou l'entourage ou vendu à l'argent? Ok, você está fazendo lá o quê? Você é bruxo? Você está cercado de bruxo? Ou você vendeu a sua alma para Job n'était pas sorcier. o João não foi bruxo. Et aucun stagiaire sorcier ne pouvait rien contre lui. E nenhum estagiário bruxo podia falar contra ele. Craignant Dieu Homem temendo a Deus. et se détournant. E se desviava do mal. Alléluia. Amém. Pourquoi je parle de Job 1 à 2? Por que eu falo Parce de qu'il y a João beaucoup 1 de e 2? personnes ici. Porque tem muitas Au pessoas lieu aqui. de commencer d'abord par arranger les conduites, Em vez de arrumar a sua conduta, non, cherche seulement que Dieu agisse. não quer que Deus agisse. Não é assim que se funciona com Deus. Amen. Amém. On dit qu'il était prospère. Falaram que ele foi próspero. Job avait une femme. O João tinha uma mulher. Une femme qu'il aimait. Uma mulher que amava. Une belle femme. Ah, linda mulher. Comme les femmes modèles aiment toujours les hommes riches. Como mulheres amam muito homens C'est ricos. difficile de trouver une belle femme qui accepte un homme ordinaire. É difícil encontrar uma mulher linda aceitar um homem ordinário. Au niveau de la qualité. Ah, aquele não é do meu nível. Ah, coração ruim. La grosse amor. Você é golosa Aïe, também. como exagiti. Golosa de honra que tem valor. Não vacilar, ele não tem nada. Job avait une femme. O João tinha uma mulher. Job n'avait pas seulement des femmes. O João não tinha só Job mulheres. avait des enfants. Tinha filhos. Job n'avait pas seulement des enfants. João só Job não tinha filhos. avait des amis. Ele tinha amigos. Il n'avait pas seulement des amis. Não só tinha Job amigos. avait des moyens. Ele tinha C'était un homme riche possibilidade. et Era on pouvait homem voir rico que poderiam ver sa richesse. a sua riqueza. Il n'était pas seulement riche, Não só que mais era c'était rico, un homme considéré. mas um homem Job avait la considerado. dignité. O João tinha dignidade. Dans le chapitre qui suit, No capítulo lui-même que s'est segue. dit, moi Job, je pense, quand j'entrais dans une réunion, tout le monde s'est levé. Eu penso, quando eu entro numa reunião, todo mundo se Tout le levantava. monde m'aurait. Todo mundo honrava a mim. C'était un homme qui avait une bonne réputation. Era homem que tinha uma boa reputação, uma C'est dignidade, une personne élevée. uma pessoa Job exaltada. était en bonne santé. O João tinha saúde, Très bonne santé. uma saúde boa. C'était pas une maladie, quelqu'un qui passe beaucoup plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Il y a des individus comme ça. O João não era um doidinho que passa muito tempo no hospital ou pouco tempo em casa. Et même ce pays, ça c'est un pays foutu, ce pays. E este país também é pobre, esse Il y a país. des rendez-vous qui s'arrêtent. Tem compromisso que não para. C'est comme si les médecins de ce pays cherchent à dire que tout le monde ait le cancer. Dès que tu vas à l'hôpital, c'est une seule question. Est-ce que Parece que neste país todo mundo quer que todo mundo aqui tenha o câncer. Quando você vai no hospital, é a pergunta: você tem alguém que tinha câncer? Tá. Et quand ils veulent faire les examens, c'est pas toi aussi, je pense que tu es passé par là. E quando é para fazer C'est exame, des tubes de análise, sang.
É tubos de sangue. Des tubes et des tubes. É tubos e tubos de sangue. Pourquoi beaucoup de sang comme ça? Eu fiz uma pergunta, por que muito Qu'est-ce sangue qui se assim? passe? Vous O prenez trop de sang. que está acontecendo? Tiram Et muito quand sangue. l'infirmière là, elle est en train de faire des discours là pour t'endormir. É, o médico Ça part où ça? está dando discurso para fazer dormir e não prestar atenção. Mas onde que vai esse sangue? Este país, onde viemos? Toi, tu es venu à un très mauvais moment. Ainda você chegou num tempo muito ruim. Tu es venu à... J'ai pitié de toi. Tu es Tenho venu piedade de à un você. très mauvais moment. Você chegou nesse país num Fallait venir même avant aux bom États-Unis. tempo. Tu es venu à un très mauvais moment. Você chegou num tempo muito mal. Amen. Amém. Job n'était pas malade, O Jó não era doente, ni maladif. nem doentio. Il avait des moyens. Ele tinha meios. C'était un homme marié. Era um homem casado. Il avait des enfants. Tinha filhos. Il avait des amis. Tinha amigos. Il avait une bonne Tinha uma réputation. boa Il reputação. avait de la dignité. Tinha dignidade. Alléluia. Vous voyez là? Mais écoutez, Job qui ne péchait pas, O Jó que não cometia pecado, que não pecava. quand on regarde les yeux là, Porque quando eu olho nos seus olhos, ces yeux là, com os seus olhos, ici c'est écrit está escrito na sua cara: hypocrite. Quoi. hipócrita. Mais comme les autres infirmiers ne peuvent pas lire, il y a des gens qui savent lire, qui lisent ici. Mas como ninguém sabe ler, Qui est ici, você autre está personne, aqui, et outra quand ils sont pessoa, ici. quando você sai Tu daqui, es tellement colérique que les você gens ont même peur de é te tanto dire. nervoso Parce que qu'on ne sait pas comment tu vas pessoas réagir. têm devant une medo de se situation. aproximar, porque não sabem como você vai Est-ce reagir. qu'un chrétien peut être comme ça? Les gens ont peur de te saluer parce qu'ils ne savent pas comment tu vas réagir. Alguém pode ser assim? Vous savez qu'il y a des gens, d'autres personnes, tu regardes seulement sa face. Il n'a rien dit, tu regardes seulement sa face, tu dis, ça c'est méchant. Vous savez aussi qu'il y a des gens comme ça, non? Sabe que tem pessoas que, se você olhar na cara dele, mesmo se Tu você não regardes seulement la face fazer de algo, l'individu. você se diz Ça, que c'est la marché. é Méchant, mau. c'était fait cher. Essa tem a maldade do E na linha. feiticeiro, pô, a cara dele. Só na cara, olhar. Job n'était pas comme ça. O Jó não é assim. La Bible déclare, A Bíblia declara, en un seul jour, no seu dia, Job o Jó, a perdu tous ses biens. C'est d'abord les biens. ele perdeu todos os seus bens. Frère, Irmãos, quelqu'un qui était riche alguém que era rico peut devenir pauvre un seul jour. pode tornar pobre num só dia. Si Dieu autorise au diable de te cribler, Se Deus autorizar o un diabo seul de tocar, jour suffit. só dia basta. On te chasse du boulot, Vão te expulsar do on trabalho, te pille à la maison, vão te assaltar a la banque te casa. poursuit pour une chose que tu n'as pas faite. O banco vai te seguir por a coisa Tu que te não demandes fez. qu'est-ce qui m'arrive. Você vai dizer, mas o que está Un acontecendo? seul jour, Só dia, Dieu peut te mettre à genoux. Deus Un pode te seul, colocar de joelho, só dia. pas des semaines. Na semana, Job a tout perdu o Jó perdeu tudo, en un seul jour. num só dia. Est-ce que tu sais que tu peux perdre le boulot là qui te fait gonfler là en un seul jour? Você sabe que pode perder esse trabalho que te faz inflamar Un seul jour. num só Il dia? suffit qu'on te chasse du boulot. Basta ser Et tu expulso, n'as rien fait. sem ter nada feito. Sai, vai para casa. Non seulement Job a perdu tous les biens, Não só que ele perdeu todos os bens, il a perdu tous les enfants. perdeu todos Tous os les filhos. enfants de Job sont morts. Et un seul jour, tous les enfants. Todos os filhos de Jó morreram num Toi, só dia. selon tu as un enfant qui est malade. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Un enfant malade. E você, Mais quelqu'un qui a Só perdu tous com les um filho que enfants. está doente, você pensa já, oh Senhor, você me abandonou. Viu? Então, alguém que perdeu todos os filhos num só dia. Et tu as le courage de dire à Dieu, Papa, il n'y en a pas celui qui. Oh, vas-y. E você tem coragem de dizer a Deus, Deus, o meu sofrimento é demais. Você? Est-ce qu'on peut approcher ta souffrance à la souffrance de Job? Será que podemos aproximar o seu sofrimento com o do Jó? Você? Será que pode ser vizinho do Jó? Toute No sofrimento? richesse balayée. Um só dia a riqueza varrida. Tous les enfants décédés. Um só dia faleceram todos os filhos, nem ficou um. Donc quelqu'un qui plaint, Alguém sai dali, il se retrouve ici. se encontra no chão. Au moins, il lui restait sa femme.
Só ficou para ele a sua mulher. Job se disait, O João dizia para si: je vais faire encore des enfants. eu vou ter mais filhos com essa mulher. Quand on est venu apporter la nouvelle de la mort de tous les enfants, la nouvelle de la destruction de tous ces avoirs, Quando levaram a notícia da perca das esposas e a morte dos filhos, c'est Dieu qui avait donné o João disse: é Deus que deu, et c'est Dieu qui a repris. é Deus que retirou. Que son nom soit. Que o nome dele seja louvado. Est-ce que toi tu peux dire des choses comme ça? Será que você pode dizer coisas como Devant essa? une perte, Diante de le monde entier sera uma mort. perda, o mundo inteiro vai ouvir. Tu vas appeler tout le monde qui est en Afrique là-bas, tu connais qui va à la montagne. Vous soutenez Ngai. Você vai chamar todo mundo, aqueles que vão no monte, me sustentam nas orações. Papa, côté là la prière. Papa, Dans un déjà dans l'offrande, comme il y a des pasteurs vendus aux offrandes, dans un déjà l'offrande. Papa, Et vous entra avez dit que généralement ces gens-là, nas orações. ils ne vendent même pas la Já montagne tem parce orações. que tu n'as pas l'occasion de vérifier. E Il essas est là pessoas chez lui também, avec ele sa também femme, não vai avec ses no amis en train monte. de manger. Você Il que não tem te trompe, tempo il de a la verificar. montagne pour toi, juste pour te voler quelques Ele dollars. engana você que vai no monte só para te tirar de Est-ce que pé. toi tu vérifies qu'il est à la montagne? Será que você tem Dieu tempo vai- de verificar que foi no monte? L'argent là, on l'a bouffé au nom d'Alléluia. Ou tinham comido em Ça nome de ne donne aleluia? même pas la diarrhée parce que c'est toi qui n'es pas bien. E também não vai lhe dar diarreia, porque você que não é bom. Et alors, après avoir tout perdu, Então, depois de tudo perder, c'est sa femme qui s'approche. é a mulher que se aproxima. Chérie, Amor, bébé, oh baby, la richesse est partie. a riqueza foi-se, Les enfants sont partis. filhos foram. Tu restes toujours, tu dis, Dieu a donné. Você diz sempre, Deus deu, J'ai então, un conseil. tem conselho. C'est moi ton épouse. Eu sou a sua esposa, Insulte Dieu ofenda a Deus que tu meurs. e morra. Oh, Donc pour que moi je meure, para eu morrer, comme ça toi tu vas te remarier. você vai se casar de novo. Que espírito é esse? Les femmes sont compliquées. Mulheres são Seigneur, merci complicadas. parce que je suis un homme. Les Senhor, femmes sont compliquées. obrigado porque eu sou o homem. Mulheres são complicadas. Oh, injurie Dieu, comme ça tu meurs. Ofenda a Deus, assim vai Elle ne morrer. peut pas dire injurions ensemble, nous mourrons ensemble. Ele disse, vamos feliz junto, para morrer junto. Toi, injurie Dieu. Mas disse, você Que Dieu te frappe et que tu meurs. que Deus te Como ça, moi, je reste. honra, eu fico. J'aime Job. Eu amo Jó. Si les hommes qui sont ici ont l'esprit de Job, Se os homens que estão aqui têm o beaucoup d'hommes espírito de n'allaient pas Jó, mourir avant les femmes. muitos homens não iam morrer antes da mulher. Et les hommes ne savent jamais pourquoi ils meurent avant les femmes. E os homens não sabem por que morrem antes das mulheres. Moi, ça ne m'arrivera jamais. Jamais. Eu nunca vai acontecer. Je l'ai toujours dit à ma femme, Sempre digo para a mulher, il ne faut pas mourir. Moi, là, je suis là. não morra, porque eu estou lá. Toi aussi, débrouille-toi pour être aussi là. Você se arruma para viver certo. Moi, je suis là. Mas para morrer, não. Je Eu sais estou lá. comment, c'est que les erreurs que les hommes font pour mourir vite, moi, je connais. Eu sei Moi, os je ne erros peux pas commettre ces erreurs. que os homens fazem para morrer cedo. Eu não posso cometer. Si tu vois un homme qui insulte sa femme en public, cet homme mourra vite. Je vous Se le dis. você vê um homem que ofende a sua mulher no lugar público, ele vai morrer cedo. Estou te abrindo Si tu vois un homme qui insulte sa femme en public, cet homme mourra vite, je vous Se dis la você vérité. vê um homem que ofende a sua mulher publicamente, ele vai morrer cedo. Digo a verdade para Si você. tu vois un homme qui ne dit pas la vérité à sa femme au sujet de l'argent, cet homme mourra vite. Se você vê um homem que não diz a verdade acerca do dinheiro na sua mulher, ele vai morrer cedo. J'ai un oncle qui a 96 ans maintenant. Tem um tio que tem 96 anos agora. 96 ans. 96 anos. Il a beaucoup de femmes. Ele tem muitas mulheres. Un soir, il nous convoque. Uma tarde, convocou Moi, ainsi que ses enfants. e seus filhos. Il dit, Ele diz, mes enfants. meus filhos. Il a appelé toutes ses femmes, mettez-vous. Ele chamou mulheres. Fica Vous lá. voyez toutes vos mères ici. Então vê essas mamães, Elles sont des sorcières. são Ça, c'est bruxas. lui, mon oncle,
qui présente ses femmes. Les femmes sont là, Porque vos mamans. o meu tio que apresenta as suas Todos são mulheres sorcières. disse nos seus filhos: essas aqui são as buchas todas. Ça, c'est quel genre d'homme comme ça. Mas que tipo de homens? Mais maintenant, Mas agora, si entre elles, il y a une femme qui a un mauvais cœur, mas nessas mulheres se tem uma que tem um qui coração garde la mau, haine, que guarda et qui me dit toujours à faire du mal, o ódio, C'est que de là que vai começar a medita voler lá. sempre fazer mal, ela vai começar a voar à noite. celle-là va commencer à voler la nuit. Aquela vai voar à noite, Mais celle qui fait des efforts pour ne plus avoir la haine, mas quem vai fazer o esforço para não ter o reino, sa sorcellerie va finir. a sua bruxaria vai acabar. Quelle idée. Que ideia! Il disait toujours, moi, Ele dizia sempre: vos eu, mamans ici, mamães aqui, ne vont pas me bouffer. Et là, não vão me comer. 96 ans, 96 ans maintenant. Ele tem 96 anos agora. J'ai beaucoup de femmes, personne ne va. Tenho muitas mulheres, ninguém vai me ter. Toi, Você, parce que tu ne dis pas la vérité à ta femme, porque não diz a verdade à sua mulher, tu mourras. vai morrer. Et je viendrai prêcher à ton E enterrement. virei pregar no céu interno, Tu n'entends pas. porque não escuta. Beaucoup de cache-cache. Muito esconderinho, muito jogo de Surtout quand il y a esconde. eu des taxes retour aussi. Ainda nesse retorno táxi, meu Deus, Retour taxe. retorno táxi, Regardez-moi ici. olha para mim, Beaucoup de mystères. muitos mistérios. Des hommes cachent des choses. Homens que escondem Des coisas, femmes cachent des choses. mulheres escondem coisas. Ça, c'est un monde très compliqué. Isto Le é monde muito de complicado. retour taxe ici. O mundo de retorno táxi, Satan n'est pas loin avec les taxes o retour. Satanás não está Il est dans longe, les quartiers. ele está no bairro. Meu Deus. Alléluia. Amém. Un homme qui veut mourir vite Homem que quer morrer cedo va enlever ses habits devant une autre femme qui n'est pas sa femme. Si tu vois quelqu'un qui cherche une femme et qui se déshabille devant une autre femme que sa femme, cet homme mourra vite. Je vous dis la você vérité. vê homem Tu que mourras vite. tira as suas roupas diante Le de uma jour outra où ta mulher femme que sera não é a morte. sua, vai morrer Peut-être vous ne rápido. le savez pas, les femmes ne pardonnent jamais. E no dia que a sua mulher vai Eles saber, peuvent faire semblant. oh, vou dizer para você a verdade, mulheres não Elles peuvent perdoam. rire. Ela pode C'est là. dificilmente, Sont ceux qui raramente, disent la limbition. são aquelas que dizem te Je perdoam. vais à l'imbition. Deus também perdoou. Un jour, Um dia ça reviendra. vai voltar. On va dire des choses. Começou de novo. Mais on va que tu Você me disse que deixou? ça s'était déjà passé. Isso já passou, mano. C'est la vie continue des affaires. Les femmes, É a vida. Pode continuar o seu negócio. Mulheres, moi je garde mon corps pour ma femme. eu guardo meu corpo para minha mulher. Comme ça, personne, elle ne peut pas avoir de l'autorité sur moi. Parce que c'est quand tu commences à sortir avec les autres femmes, tu deviens sans défense. Frère, je vous A assure. minha mulher não pode ter autoridade sobre mim, porque é quando você começa a sair com outras mulheres que você perde a sua autoridade. Restez fidèles et vous vivrez. Os homens fiquem fiéis e vão viver muito tempo. Pourquoi vous se perdez dans la maison? Por que não estão contentes do que eu estou dizendo? Vous voulez toujours être le Você quer ser pássaro, pássaro. Si tu ne sais pas prendre en charge une seule femme, pourquoi tu vas chercher une deuxième? Se não pode carregar uma mulher, por que você quer pegar uma outra? Une seule femme, Uma só mulher? tu ne sais pas la satisfaire. Você não consegue satisfazer ela. Pourquoi aller chercher des problèmes? É porque procurar problemas Beaucoup. vai morrer. Après, pour terre, à ma table. Eu virei pegar no seu ombro. Oui, Sim. ce que nous nous dit. Se quer viver, Si, quand c'est deixe esse caminho. là. Alors, Escutou? qui ont compris? Quem entendeu? Alléluia. Les mamans sont très contentes quand je dis des choses comme ça. As mamães estão contentes quando eu digo coisas dessas. Papa, n'a pas là-bas Dizem, comme papa. glória a Deus, o papai ainda mesmo. Mais il y a ta place là, la cantine. Nem sei onde dormir.
Então ele fugiu porque você também é moza e rebelde. La police est devenue d'attente. C'est quoi ça? Qualquer discussão, vou te chamar a polícia. Qualquer coisa. 911. Esse país é um mau país. La femme de Job A mulher de Jó l'a quitté. abandonou o Elle est marido. partie. Ela foi, Elle a laissé l'homme. deixou o homem. Il y a des hommes ici qui disent une femme peut te quitter. Tem homens aí que J'ai dizem: dit le monde est compliqué. a mulher pode te deixar, o mundo é complicado. La femme de Job, A mulher de Jó, quand les choses ont commencé à se compliquer, elle est quando as partie. coisas começaram a se complicar, foi. Mais je me souviens un jour, Mas me lembro um dia, ils étaient assis dans leur jardin. eles estavam La sentados femme no de Job jardim. disait à Job, chérie, A mulher de Jó dizia: je ne vois personne d'autre en dehors de toi. amor, não vejo ninguém fora de você. Esse país Elle est partie. foi-se. La femme peut te quitter. A sua mulher pode te deixar. C'est la vérité. É a verdade. Elle non peut te quitter. O homem pode te deixar. Le mariage peut se dissoudre. Le mariage peut se dissoudre. O casamento pode se. La femme Pode partit. acabar. Les amis de Job A mulher foi, amigos de Jó étaient devenus ses adversaires. tornaram adversário